Olá, o Mike está em mais uma de suas aventuras. Episódio de hoje, rejeitando a palavra de Deus. Mike terminou de ler a Bíblia na hora de dormir e sua mente não para. E quando a mãe vem lhe dar boa noite, as perguntas começam. Mãe, falamos ontem sobre quando a igreja foi organizada e muitas ideias pagãs se misturaram com as ideias cristãs. Lembra? Quais foram outras mudanças que aconteceram na igreja? O que os outros cristãos fizeram além de ídolos e não seguir a Bíblia direitinho? Bem, muitos conhecimentos bíblicos foram modificados e foram substituídos, como a guarda do sábado para o domingo, o batismo por imersão pelo de aspersão, a confissão e perdão diretamente com o próprio Deus, passando a ser feita agora através dos líderes, e a salvação somente pela graça de Jesus foi substituída pela salvação pelas obras. O estado do sono sem consciência dos mortos pela morada no céu, inferno ou purgatório e vida após a morte, muitas além dessas mudanças, muito mais. Mas Jesus ia à igreja aos sábados e os discípulos também, não iam? Sim, é o que a Bíblia nos conta. Jesus era judeu. A Bíblia nos diz que era seu costume ir à sinagoga todos os sábados. Durante muitos anos depois que Jesus voltou para o céu, os cristãos ainda prestavam culto no sábado. Os pagãos que viviam ao redor deles adoravam o sol no domingo. Esse era um dia de grande celebração. A guarda do sábado, em contraste, não chegava nem perto desse tumulto. Os festejos do domingo pareciam bem mais divertidos para alguns cristãos. Eles começaram a chamar seu dia de culto como o velho sábado judeu. Pouco a pouco, passaram a exaltar o domingo, pregando o que estavam homenageando a ressurreição de Jesus. Não há evidência na Bíblia de que Jesus havia pedido que alguém guardasse o domingo. Mas as Bíblias eram poucas e a maioria dos cristãos não possuía uma. Assim, não demorou muito, somente poucos cristãos continuaram guardando o sábado. Mãe, fala mais das outras mudanças. Bem, quando Jesus voltou para o céu, ele foi para ser nosso representante no santuário celeste. Isso significa que ele é nosso mediador. O que é um mediador? Bom, mediador é uma pessoa que procura reconciliar duas pessoas ou dois lados. Por exemplo, se dois dos seus amigos tiverem um desentendimento, você pode falar com ambos e ajudá-los a serem amigos de novo. Isso é ser um mediador. Jesus é mediador porque ele trabalha para que voltemos a ser amigos do seu Pai, entendeu? Nessa época de mudanças dentro da igreja, os líderes da igreja cristã oficial decidiram que se alguém quisesse falar com Deus ou pedir perdão, deveria ir à igreja e falar com o líder, pois afirmavam que Deus tinha passado essa função para eles. Então o líder falaria diretamente com Deus em nome dessa pessoa. Ninguém era mais incentivado a falar com Deus a não ser através de um líder da igreja. Imagine ter que procurar um líder da igreja toda vez que você quisesse falar com Deus. Assim, eles ocuparam a função que era somente de Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim, Jesus disse. Alguns cristãos que também acreditam que tem mais gente que foi para o céu, acreditam também que eles falam a Deus por nós? Sim, muita gente mesmo. Mas, e Jesus? Ele não é o único mediador, como diz a Bíblia? Eles não sabem disso? Olha, faz tanto tempo que eles seguem as tradições que, se já ouviram falar nisso, já se esqueceram completamente. Bem, com o passar do tempo, Satanás levou os primeiros cristãos a acrescentar cada vez mais exigências àquilo que Jesus já havia feito na cruz. Os cristãos acreditavam que deviam conseguir o perdão através de coisas que faziam. Viagens especiais aos lugares sagrados ou então penitências, que podiam ser qualquer coisa, desde repetir várias falas até açoitar-se ou dar dinheiro, ou levar cruzes pesadas por um longo caminho. E as pessoas sinceras pensavam que precisavam fazer isso, e faziam com todo o coração. Em vez de serem ensinados a confiar em Jesus para salvá-los, eles eram ensinados a procurar obter a salvação se sacrificando, pagando promessas e esforçando-se muito para conseguir a entrada no céu. Dedicavam oferendas e dias especiais às pessoas representadas por imagens, acendiam velas, rezavam para elas e pediam aos sacerdotes para que intercedessem por elas diante de Deus. Mas, mamãe, nenhuma dessas coisas poderia tirar os pecados deles. A única coisa que pode acabar com os pecados é a morte de Jesus na cruz. Você está certo, mas por centenas de anos Satanás enganou as pessoas, levando-as a pensar que precisavam fazer todas essas coisas também, se quisessem ser perdoadas. Muitas delas eram pessoas sinceras que amavam a Deus e que queriam fazer o que era certo.
Elas simplesmente tinham sido ensinadas de modo errado e não havia Bíblias para que pudessem ler e aprender a verdade. E hoje, os líderes de muitas igrejas ainda estimulam a ouvir mais os seus conselhos, a procurar a verdade bíblica, muitas das quais, pela tradição que seguiram a vida toda, não conseguem nem sequer explicar. É muito triste. A igreja cristã naquela época dizia adorar Jesus, mas ignorava as coisas que ele havia dito e feito na terra e estava fazendo no céu. Jesus deve ter ficado muito triste por tanta gente estar distante das verdades que ele ensinou por causa desses líderes. Sim, provavelmente sim. Então os líderes da igreja disseram que a igreja não errava nunca. Mas quase ninguém tinha a Bíblia e por isso ninguém podia ver se o que estavam fazendo era certo ou errado. Todos nós deveríamos procurar ser como Jesus, quer sejamos líderes da igreja, mães ou estudantes. É a mais pura verdade. Todos deviam ter a oportunidade de saber que podemos falar com Deus a qualquer momento e a qualquer hora, e que Ele é nosso amigo e sempre nos escuta e atende nossos pedidos. E não compra nada para fazer o que é bom para nós, não é? Isso mesmo. Mike, lembra-se por que Jesus morreu na cruz? Sim, Ele morreu para nos salvar. E a vida de Jesus e sua morte na cruz foram suficientes para tirar todos os nossos pecados? Sim. Isso quer dizer que só precisamos aceitar esse sacrifício de amor, mais nada? Sim, isso é de graça. Mas isso não quer dizer que podemos fazer tudo, errarmos e pecar, pois provará que não aceitamos esse sacrifício que ele fez por nós. Aquele que aceita seu amor vai desejar sempre ser como ele foi e querer sempre fazer a sua vontade. Houve outras mudanças na igreja? Houve sim. Os primeiros cristãos acreditavam que quando uma pessoa morre, permanece morta até o dia em que Deus vai despertá-la de novo quando ele voltar na ressurreição. Certo. É nisso que acreditamos também. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa do que se faz debaixo do sol. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Verdade, mas muitas teorias apareceram e começaram a ensinar que as pessoas que morreram tinham ido para o céu. E os cristãos agora começavam a orar para essas pessoas e não acreditavam mais que essas pessoas estavam realmente mortas. Acreditavam agora que as boas pessoas que tinham morrido deviam estar no céu. Neste caso, então, as pessoas más também não deveriam estar mortas e que provavelmente estivessem no inferno, um lugar onde queimariam para todo sempre. Esses cristãos também criam num outro lugar chamado purgatório. E quem ia para lá? Eram as pessoas que estavam no meio do caminho entre o céu e o inferno? Que só pareciam mais ou menos boas ou boas, mas não o suficiente para ir para o céu? Sim. Os líderes da igreja, então, pediam que os parentes dessas pessoas fizessem orações especiais e comprassem velas especiais para acender em favor dos seus queridos que poderiam estar no purgatório. As pessoas pagavam naquela época muito dinheiro para que seus entes queridos pudessem ir do purgatório para o céu. Foi uma época muito difícil e podemos achar tudo isso na história. E ocorreu mais uma mudança, sabia? Lembra-se da última ceia que Jesus teve com seus discípulos antes da crucifixão? É daí que vem a comemoração da Santa Ceia. Tomamos suco de uva para nos lembrarmos do sangue de Jesus e comemos pedacinhos de um pão sem fermento para nos lembrarmos do corpo que ele entregou por nós. Esses são símbolos que nos fazem lembrar de Jesus e do que ele fez por nós, por nos amar tanto. Satanás levou os cristãos a acreditar que quando tomassem o suco de uva, ele se transformaria de verdade no sangue de Jesus. E quando comiam o pão, estavam comendo mesmo o corpo real de Jesus. Eles acreditavam que o pão e o suco de uva não eram apenas símbolos, mas carne e sangue de verdade.
Todas essas mudanças e concessões entraram na igreja e foram ensinadas a todo o povo. Muitas das pessoas que faziam parte da igreja cristã naquela época eram boas, dedicadas e amavam muito a Deus. Acho que se não tinham a Bíblia, não poderiam mesmo deixar de acreditar naquilo que lhes era ensinado. Não poderiam. Mas Deus tinha um plano para partilhar a verdade com as pessoas, para que não continuassem nessa confusão. Deus sempre tem ideias geniais. Sim, Ele tem. E vamos conversar sobre isso amanhã. Agora você precisa dormir. Não esqueça de conversar com seu melhor amigo, ok? Ok, mamãe. Sua bênção. Deus te abençoe, meu lindo. Boa noite. Mike fez sua oração e foi dormir. No próximo episódio tem mais, pois o Mike não para de fazer perguntas. O próximo tema é a Bíblia nas montanhas. Até lá!